A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui e vamos primeiramente louvar a Deus, agradecer a Deus, a minha palavra de gratidão por ter amanhecido vivo e aqui convosco. Que Deus em Cristo abençoe a cada um. Aqui é o pastor Nelson, que Deus abençoe a todos de uma forma toda especial. Eu estou estudando o livro de Daniel, Profecias de Daniel. É um curso promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, curso muito bom. Eu já fiz várias lições deste curso, inclusive eu estou estudando Daniel e Apocalipse. Porém, estou fazendo primeiramente o livro de Daniel. Ontem eu fiz uma live com a lição 1, hoje eu irei fazer outra live com a lição 2. Dois poderes em conflito, é o que nós vamos falar aqui. Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus, nós glorificamos por tudo que o Senhor tem feito. E de uma forma maravilhosa, Senhor, e sublime a Tua graça sobre nós. Pedimos a Tua bênção para este estudo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Compartilhem com outras pessoas, que é um assunto muito interessante e difícil, ok? Dois poderes em conflito. Aí aqui nós temos a primeira parte da lição. Temos uma introdução que diz: estamos acostumados a ver o mais forte sempre vencendo o mais fraco, seja numa briga no colégio, numa partida de futebol ou na corrida do predador em busca da caça. O mais forte sempre vence, embora o mais forte nem sempre seja o melhor. Parece ser uma lei da vida. Primeiro, em alguns momentos, esta lei é contrariada, quando o fraco vence o forte e o menor suplanta o maior. Você pode então perguntar, como isso é possível? Não sabemos todas as respostas, mas ao estudarmos o livro de Daniel, fica muito claro que aqueles que confiam em Deus sempre vencem no final, mesmo em menor número ou em aparente desvantagem. É claro que o nosso Deus, Ele é o grande vencedor, e nós estamos em conflitos espirituais. A guerra é no mundo espiritual, e por tratar-se do mundo espiritual, é uma guerra que não se ganha com armas carnais, e sim com armas espirituais. O apóstolo Paulo, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, porém poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E aqui nós temos, aprendendo juntos, o livro de Daniel apresenta em sua introdução duas cidades em conflito. Quais são elas? Na realidade, é Babilônia e Jerusalém. Ok, então Babilônia e Jerusalém são duas cidades super importantes, e quando nós estudamos o livro de Daniel, nós vamos observar essas duas cidades em um grande conflito, e vamos ver quem é o vencedor na realidade desses conflitos, né? E desde o início do livro de Daniel, nós vemos em marcha o grande conflito entre o bem e o mal, entre culto pagão e adoração ao verdadeiro Deus. Nós observamos justamente as provas pelos quais Daniel e seus companheiros passaram, foi justamente pelo motivo de eles não adorarem aos deuses ali da Babilônia, a estátua erguida. E o mais eficiente, Deus está revelando o futuro em Daniel. Em Daniel 2, nós vemos o Senhor revelando o seu grande futuro. E Deus, logo no primeiro verso, duas cidades se destacam: Jerusalém, a capital do povo de Deus, e Babilônia, que é uma capital idólatra, que representa a sede do poder que se opõe a Deus. E de fato essas duas cidades são mencionadas em toda a Bíblia. Em Gênesis nós observamos capítulo 4, versículo 17, em Apocalipse, e nós podemos ressaltar que essas cidades, elas representam
a luz, as trevas, os poderes aí lutando de uma forma muito forte, e podemos ver intensa luta entre a luz e as trevas, a verdade e o erro em todo momento da história. E desde aquela época, abrindo um parênteses aqui, o homem sempre lutou, sempre batalhou, e aquela luta ferrenha entre o espiritual, entre o material, entre o inimigo de Deus, nesse grande conflito. E o que é que Deus, na realidade, está fazendo para aquietar o nosso coração? Como Deus, na realidade, será exaltado. E aqui nós vemos em Daniel o que Deus permitiu que Nabucodonosor fizesse ao seu povo. Daniel capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Bom dia para quem está nos saudando aí, bom dia para todos vocês. Um grande abraço, ok? Daniel capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. O cativeiro babilônico é uma prova de que o Senhor controla os acontecimentos na história e dirige o seu povo. O que Deus permitiria que Nabucodonosor fizesse ao seu povo? Ele permitiria o cativeiro babilônico. E aí nós vemos esse grande cativeiro em sua intenção que os judeus fossem escravizados pelos babilônicos, são os caldeus, entre parênteses, para abrir os olhos para que as consequências de sua rebelião, de modo a poder futuramente conduzi-los a um estilo de vida melhor. Várias advertências haviam sido dadas denunciando seus pecados, mas nenhuma reforma foi vista. Aí nós vemos isso aí em Isaías, no capítulo 39. E Deus, então, para cumprir seus propósitos e salvar o seu povo, permitiu o cativeiro babilônico, entregando-os a Nabucodonosor. Vejam, como Deus controla, Deus comanda tudo, todo o universo, todas as situações. Nós temos aí a vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva, e existem coisas que Deus, ele na realidade, ele permite que as coisas aconteçam para que nós possamos tomar uma posição espiritual, para que nós possamos ficar no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é soberana. Aí nós temos Cristina Barbosa. Tudo bem, Cristina? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. O Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro. Você está dizendo que está precisando de uma palavra, estudando um estudo aqui, mas, no entanto, eu quero te falar o seguinte, igual estou falando aqui sobre porque Deus permitiu que Nabucodonosor tivesse o seu... o que Deus permitiu que Nabucodonosor fizesse ao seu povo. Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia. E eu estou explicando que muitas vezes Deus permite que situações venham a acontecer na nossa vida para que nós possamos tomar posição espiritual. Na realidade, o que está acontecendo aí contigo, em tua casa, é um conflito muito forte, um conflito muito grande. Há momentos de muito desespero, há momentos de muita angústia. Muitas vezes você tem dito, Senhor, e por que tudo isso está acontecendo? Por que essas situações estão acontecendo? Eu quero te dizer, Cristina, que toda prova ela tem o seu fim. Toda prova tem o seu final. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por teu decreto. Deus, ele fez uma promessa na tua vida. E você tem se inquietado muito, realmente conflitos têm acontecido fortíssimos, mas Deus, ele quer te dar uma vitória muito grande. Evidentemente, nas próximas lives, você vai dizer que as coisas melhoraram para você. Aquieta o teu coração, descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
E Deus manda falar para você o seguinte: deixa aquela vida nas mãos de Deus, tá? Eu não te conheço, nunca falei contigo. Deixa aquela vida nas mãos de Deus, entrega ao Senhor e Ele vai resolver a situação e o nome do Senhor vai ser glorificado, ok? Muitas vezes você sente uma inquietação tão grande e às vezes nem sente aonde você está. Parece aquela sensação de que tudo está se acabando, tudo está se destruindo, mas Deus manda dizer para você nesta manhã: não temas, que eu estou contigo, e não te espantes, porque eu sou o teu Deus. É isso ou não é o que está acontecendo? Ok? Fala aí, por favor. Então nós temos aqui grandes desafios, e nós temos 3 desafios dos jovens judeus. Qual foi o primeiro desafio imposto aos jovens na Babilônia, aos jovens cativos na Babilônia? Está chorando aí, mas chora com a presença de Deus, tá? É porque Deus falou realmente contigo e Deus me usou aqui para a tua vida. Deus tem uma promessa para você. Chora sim na presença do Senhor, porque Deus ele recolhe as nossas lágrimas no seu odre. De onde que você é, querida irmã? Aleluia. Qual foi o primeiro desafio realmente imposto aos jovens cativos na Babilônia? Segundo o costume da época, Nabucodonosor ordenou que os jovens fossem preparados para assistirem no palácio do rei e deveriam aprender as ciências dos caldeus, Santa Bárbara do Oeste. Fossem preparados para assistirem no palácio do rei e deveriam aprender as ciências dos caldeus para adotarem os elementos pagãos mesclados nesta cultura. Então vocês observem aí que é um desafio muito forte que eles enfrentaram, e esse período preparatório daria 3 anos. Nós vemos isso em Daniel capítulo 1, versículo 3 ao 5. E no final dele faria feito um teste para saber quem realmente estaria preparado, quem realmente estaria apto para assistir no Palácio Real. Aí nós observamos aqui, os jovens hebreus foram induzidos a adotar elementos da cultura babilônica, que certamente contrariavam os princípios da religião hebraica que eles praticavam. Eles enfrentaram um desafio cultural muito forte. Nesse desafio cultural, deixa eu ver algo aqui. Nesse desafio cultural, o que foi que aconteceu? O que na realidade eles teriam que enfrentar? Que situação eles teriam que passar? Aí nós vemos aqui nesse desafio cultural que eles são envolvidos a enfrentarem esta situação muito forte. E qual foi o desafio que Daniel e seus amigos tiveram que submeter? Eles tiveram que submeter a um regime alimentar muito forte. E nós vemos aqui que Nabucodonosor ordenou que todos os jovens deveriam participar dos manjares, das iguarias da mesa real, da comida que ali era oferecida. Provavelmente alimentos imundos e bebidas alcoólicas faziam parte do cardápio, algo que era proibido na lei judaica. Claro, eles não serviam a Deus, então eles faziam aí qualquer coisa. E aí nesse capítulo 1 de Daniel, nós vemos as primeiras narrativas que introduzem temas centrais, como a resistência à assimilação cultural e a firmeza na fé. E eles enfrentaram todas essas dificuldades. Vamos ver se realmente eles iriam ser aprovados, né? Ou como eles deveriam reagir. Além disso, as carnes ali oferecidas, primeiramente sacrificadas aos ídolos pagãos, costumes também que conhecidos no Novo Testamento, porque a Bíblia ela proíbe determinados tipos de alimentos, né? No judaísmo. E esta foi um segundo teste para os jovens hebreus, o desafio justamente do regime alimentar. Eles foram tentados a comer coisas que Deus não aprova, pois estes alimentos e bebidas são prejudiciais à saúde e destrói o nosso corpo, destrói o
o corpo que é o templo do Espírito Santo, e eles foram submetidos à prova. E nós vemos aí no primeiro capítulo de Daniel, e nós somos apresentados a Daniel e seus 3 amigos, que são Ananias, Misael e Azarias. Eles foram levados cativos para a Babilônia, após a conquista de Jerusalém. E o rei Nabucodonosor ordena que eles recebessem uma educação na cultura babilônica e desfrutassem das iguarias reais. Mas, no entanto, o que é que nós observamos aí? Daniel, ele não decide se contaminar com a comida que o rei oferece e propõe um teste, optando por legumes e água. Sua sabedoria e fidelidade a Deus se destaca muito forte, resultando em favor e conhecimento superior em relação a outras pessoas, a outros jovens. E aí nós vemos Daniel, na realidade, enfrentando toda essa situação. Que atitude Daniel tomou em relação à dieta determinada pelo rei? Daniel propôs em seu coração não se contaminar com aquilo que o rei oferecia. No momento de prova, Daniel manteve-se fiel a Deus e decidiu seguir os princípios da temperança, mesmo que com isso contrariasse a ordem do rei e pudesse pôr em risco a sua própria vida. Aí nós observamos esses jovens, né? O contexto do histórico de Daniel capítulo 1 se insere justamente nessa época do exílio da Babilônia, após a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor, segundo no século VI a.C. Esse evento marcou realmente na deportação dos jovens, né, israelitas, e Daniel e seus amigos para a Babilônia, para que eles fossem culturalmente assimilados e treinados para servir na corte. E a narrativa aí, bíblica, ela reflete não apenas a crise da identidade israelita, porém a luta pela fidelidade religiosa, como eles deveriam obedecer a Deus, como eles deveriam seguir ao Senhor. Aí nós vemos aí, nesse momento aí, Daniel, né, manteve-se fiel a Deus, decidiu seguir os princípios que ele aprendeu. E nós temos outra pergunta: que experimento Daniel propôs ao cozinheiro-chefe e qual o resultado disso? Ele propôs realmente uma alimentação alternativa durante 10 dias. Ele propôs esta alimentação durante 10 dias e no final desse período os resultados provaram exatamente o oposto do que o cozinheiro esperava. Os que haviam sido temperantes estavam mais saudáveis, mais fortes e possuíam maior capacidade mental que aqueles que condescenderam com apetite. É impressionante notar que, ao término de 3 anos de estudos, Daniel e seus amigos, Daniel e seus companheiros, eles foram convidados, né? Ou seja, considerados 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores de todo o reino da Babilônia. Isso é muito interessante. Nós mantermos a nossa comunhão com o Senhor, mantermos a nossa fidelidade ao Senhor, e através de sua resistência e escolha por uma dieta simples, eles demonstraram que a obediência a Deus traz bênçãos e favor, destacando aí justamente a importância da integridade moral, de uma integridade espiritual em um ambiente totalmente pagão, mas que eles estavam ali provando que serviu ao Deus Todo-Poderoso. Aí nós temos o terceiro desafio, se refere a mudanças de nomes. Que nomes eles receberam? Aí nós vemos aí Daniel, ele recebeu o nome de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. E a mudança de seus nomes significa que estes jovens hebreus estavam
sendo adotados na corte babilônica, intencionava-se que eles abandonassem a sua fé, que eles abandonassem a sua religião. Mas, no entanto, nós vemos aí esse desafio religioso muito forte, porém eles permaneceram fiéis ao Senhor. Eles permaneceram fiéis a Deus. Aí nós temos, queridos, Daniel, o nome dele significa Deus é meu juiz. Beltesazar, Bel protege a sua vida, a do rei. Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Sadraque, inspiração ao Deus Sol. Misael, semelhante a Deus. Mesaque, servo da deusa Sheba. Azarias, o Senhor é o meu ajudador. Abednego, o Senhor de Nebo. Aí nós vemos aí que foram colocados nomes de deuses pagãos sobre eles. Porém, nesse capítulo aí do livro de Daniel, nós encontramos esses personagens resistindo a todos esses desafios, desafio cultural, desafio religioso, desafio da sua fé, mas eles se destacaram por sua determinação de não praticarem, de não se conformar com as práticas babilônicas, optando a manter suas tradições alimentares, optando a escolher realmente servir ao Senhor, ser íntegros ao Senhor. E nós observamos aí Deus ajudando-os, Deus recompensando-os, eles vencendo esta grande batalha da vida, né? O que Deus deu aos jovens representando a vitória no conflito do bem e do mal? Deus deu a Daniel e aos seus companheiros conhecimentos e sabedoria acima de todos os outros ali que estavam juntamente com eles. Deus concedeu a Daniel e aos seus amigos esta grande sabedoria acima de todos os outros, permitindo que eles assistissem diretamente diante do rei. O texto ainda mostra Daniel foi dada inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel era um moço muito especial. Isso demonstra que ele já estava preparado para o exercício do ministério profético. E logo no primeiro capítulo de Daniel, nós aprendemos que Deus nunca realmente desampara o seu povo, que Deus sempre vai estar conosco diante de qualquer circunstância, diante de qualquer situação. E essa sabedoria concedida a Daniel pelo Deus de Israel representa justamente a vitória espiritual sobre as influências pagãs, enfatizando a capacidade de manter a ética nos ambientes mais difíceis, nos ambientes mais hostis. Significa que em qualquer situação, em qualquer dificuldade, Deus vai estar conosco, ensinando-nos, mostrando-nos o seu grande poder e nos dando destaque. Louvado seja Deus. E aí nós temos algumas lições e aplicações práticas de Daniel capítulo 1. Daniel 1 oferece lições valiosas sobre a nossa fé, sobre a nossa integridade, sobre a nossa resiliência em face dos conflitos, em face das adversidades. E observamos aí que a determinação de Daniel em se abster dos manjares, ou daquela alimentação ali oferecida, a importância de nós mantermos os nossos princípios pessoais, de nós mantermos a nossa integridade espiritual, porque nós precisamos ser luz, e nós seremos luz em meio às dificuldades, em meio aos obstáculos, em meio às trevas, e aplicar isso para as nossas vidas, cada dia, cada momento, em cada situação. Louvado seja o nome do Senhor. E o impacto teológico de Daniel, primeiro, é algo super significativo. Ele estabelece a base para a resistência à cultura dominante. Não significa que o que está acontecendo hoje, por exemplo, que eu tenho que aceitar todas as coisas. Não, pelo contrário, eu devo permanecer fiel a Deus, intacto, tendo a identidade divina em meu coração, em minha vida, e escolhendo manter realmente a minha posição espiritual diante de Deus, porque Ele vai me honrar a cada momento. É muito interessante você entender que
somos produto das nossas escolhas. E nós vemos aí Daniel e seus companheiros sendo exaltados, sendo o nome do Senhor sendo glorificado, e nós vemos ensinamentos fortes aí sobre a fidelidade, sobre a coragem, a integridade que nós temos diante dos desafios culturais, dos desafios religiosos, dos desafios espirituais. Aí esse contexto histórico situado no exílio babilônico enfatiza a importância de você manter os seus princípios. Portanto, que nesta manhã nós possamos entender que Deus ele tem o melhor para nós, que Deus ele tem o melhor para as nossas vidas e que nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Como é que eu posso aprender com a palavra de Deus? Estudando a cada dia e a cada momento. E aqui a lição, ela termina, essa lição 2, dois poderes em conflito, com uma decisão. Após conhecer melhor a história de Daniel e dos seus 3 amigos, desejo demonstrar em minha vida a mesma firmeza de caráter e que eles demonstraram tomando as seguintes decisões. Não permitirei que elementos de minha cultura contrários ao ensino da palavra de Deus sejam assimilados em minha vida. Não usarei alimentos condenados pela Bíblia. Não farei uso de qualquer tipo de bebida alcoólica. Não me dobrarei aos ídolos modernos, mas adorarei somente ao Deus verdadeiro. Então nós temos que tomar algumas decisões em nossa vida e sermos fiéis a Deus, sermos fiéis ao Senhor. Esta foi a lição 2, que foi maravilhosa. A primeira lição que eu passei ontem foi Daniel, um livro para os dias de hoje. Hoje nós temos esta lição, que é a lição 2. E a terceira lição, nós iremos falar sobre uma estátua assustadora. Esteja conosco e vamos de vento em polpa, louvando a Deus, sendo abençoados pelo Senhor. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. E a Cristina aí, que Deus te ajude de uma forma toda especial. Deus falou contigo. E nesta manhã, que é o amor de Deus, que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor possa envolver a minha vida, a tua vida, de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. E vamos aprendendo cada dia a palavra do Senhor. Vamos aprendendo que Deus é soberano e que o Senhor está no controle de todas as coisas e todas as situações. Portanto, muito obrigado àqueles que participaram, em nome de Jesus, e um grande beijo, um grande abraço, que Deus abençoe a todos.